Como eu estava dizendo, pessoal, parabenizar vocês pelo Dia do Estudante. É um dia simbolicamente importante. Não sei se é comemorado no mundo inteiro, mas no mundo inteiro existe uma, uma consciência, né, da importância do estudante. Todo mundo, de alguma forma, só quem não tem oportunidade, passa por essa condição de estudante. Alguns são estudantes para o resto da vida. Nós, professores, somos necessariamente estudantes para o resto da vida. Isso é interessante, porque a nossa profissão, além de lidar com o estudante, a gente sempre tem que realmente estar aprendendo algo para transmitir aos alunos, tanto em termos de tema, de conteúdo, quanto de didática. Então, agora, nesse momento mesmo, a gente está aprendendo um monte de coisa com relação ao ensino remoto, então voltamos a ser estudante. Então, para conviver com o estudante, a gente entende essa condição, uma condição que eu sempre digo em sala de aula, não é uma condição fácil. O estudante tem que encarar a tem que encarar os estudos como se fosse uma profissão mesmo, né? Profissão de estudante, tem que levar a sério, enfim. E Elisa perguntou aqui no início o que está acontecendo lá no IFRN. Simplesmente, parece que lá sempre tem estudantes que ficam lá na porta se revezando, junto com o Sinasef, né, que é o Sindicato dos Professores, reivindicando justamente, né, uma coisa mais que legítima, e dia do estudante ainda mais. Simplesmente o reitor chamou a polícia, né, chamou a polícia atacou alguns alunos, jogou spray de pimenta, essas coisas que eles sabem fazer. A gente sabe que os estudantes se empolgam, né, gritam, tal, mas nada justifica esse tipo de coisa, não tem para quê. E digo mais, eles estão gritando e reivindicando uma coisa legítima. Então, isso é muito triste, pessoal, muito triste mesmo que está acontecendo, não só por essa violência visível que eles estão fazendo, mas simplesmente eles estão depredando o IFRN, eles não têm projeto, né, eles não têm projeto nenhum, as aulas não voltaram ainda por causa deles, né, do reitor e companhia limitada, porque simplesmente quando eles cismam numa reunião, não tem reunião, né, o pouco que está acontecendo por causa dos diretores dos campi e de outros profissionais que têm levado à frente, mas por eles os estudantes estavam nem recebendo os auxílios, nada, eles não estão preocupados com isso, estão preocupados em sucatear e mais tarde dizer assim, tá vendo que não presta, tá vendo que é ruim, né? Sendo que prestava e era boa. É assim que eles querem deixar para convencer a sociedade que é um gasto desnecessário, um gasto excessivo. Enfim, escreve o que eu estou dizendo. O único projeto deles é isso. Eles não entendem de nada, eles não entendem o que é um processo administrativo, nada. Eles não entendem daquilo ali, nunca lidaram com aquilo ali. Né? É botar um macaco para pilotar um avião. Imagina o que, é que vai acontecer. Então, é uma pena isso que está acontecendo. E como se não bastasse, né, a pandemia, ainda mais isso. E a gente não pode fazer muita coisa porque cada um sabe do risco que corre. Alguns podem ir lá, quer dizer, ninguém deveria, mas uns podem ir lá tentar fazer alguma coisa, ajudar outros. É melhor não se arriscar porque se pega a Covid pode ser fatal. Então é uma tristeza, pessoal, tristeza mesmo. Foi a PM, sim, a PM, Manuel, que inclusive não poderia entrar. A PM nesses casos ela tem que ficar do lado de fora, ela pode dar suporte do lado de fora, ela só entra com mandato judicial,
e está lá, está inclusive do lado de dentro, né? Um prédio público federal. Podem até responder judicialmente, tomara que respondam. Agora, sim, eu não entendo porque que a governadora também não faz nada, né? Claro que isso já chegou aos ouvidos dela e ela não. Ou a tropa já não está obedecendo mais ela. Não é possível, né? Complicado. Vamos dar continuidade, certo? Eu parei semana passada. Nós paramos aqui, não foi? Complexo de castração no menino. Alguém responde, por favor. Foi, a gente terminou esse aí, ia começar o da menina, se eu não me engano. Isso. Então, só retomando aqui o finalzinho, né? A frase de Freud, entre o amor narcísico pelo pênis e o amor incestuoso pela mãe, o menino escolhe o pênis. Em geral, é esse o desfecho no menino, certo? É uma dialética que já já a gente vai ver mais na frente, que é uma dialética muito importante que todo mundo carrega para o resto da vida, que é a dialética do ser e do ter. Né? Que a gente, muito cedo na nossa vida, é colocado uma escolha em que a gente tem que perder para ser. Né? A vida do neurótico é uma batalha em a gente aprender a perder. Então, a gente não nasce, eu falei semana passada, a gente não nasce sabendo perder, porque a gente nasce com uma noção de completude, né? Nós somos um ser completo e a gente tem que construir uma possibilidade de perder. E a experiência da castração não é a primeira, né? Principalmente se você seguir outros teóricos, né, como Melanie Klein, mas é uma das principais que funda no ser humano neurótico a possibilidade de perder. A perda nunca é fácil, mas pelo menos o neurótico tem uma possibilidade de responder a uma perda, porque ele já teve uma experiência de uma perda muito significante no passado dele, mesmo que ele não lembre. E essa perda é a castração, certo? Professor, quando você diz perda, perda de quê? Perda de tudo e qualquer coisa. Perder uma perder objetos, né? E perder pessoas. E quando a gente fala em perder pessoas, é perder o amor, perder pessoas que a gente ama, né, em nossa vida. Então, assim, é o luto, né? É muito difícil, é dificílimo, não é fácil para ninguém as perdas, mas o neurótico tem possibilidade, por mais difícil que seja, de responder, de dar uma resposta a essa perda, certo? Isso começa na castração. Essa questão da dialética do ser e do ter, a gente vai ver um pouco mais na frente, certo? Então, a castração da menina, né? Aí a gente começa com a existência do ódio pré-edipiano pela mãe. O que significa esse ódio pré-edipiano? Porque a relação, né, teoricamente, da mãe com, um, com filha-mulher é diferente, não é que ela é desejada, mas a relação com o falo é diferente. Então, a criança, a menina, ela espera um tipo de resposta da mãe, né, um tipo de apego maior. Pessoal, tudo isso é no nível inconsciente, certo? Um apego maior e ela não tem da mesma forma que se fosse
um menino. Então, ela já, antes do próprio Édipo, da própria castração, ela já tem um mal-estar aí com a mãe, certo? Quando a gente falar de complexo de Édipo, vocês vão entender melhor também, certo? Porque fala assim, pré-edipiano, mas eu não sei o que é o Édipo, né? O que é o complexo de Édipo. Então, isso aí fica mais para frente. Mas o que acontece aí no primeiro tempo com a menina? Igual o menino, há uma universalidade do pênis, né? A menina acredita que o clitóris é um pênis, né? Ela fantasia isso. Segundo tempo, ausência de ameaças verbais, que é diferente do menino, né? Porque o menino, ele tem uma representação real no corpo dele e que quando ele escuta aquelas ameaças que eu falei semana passada, que às vezes o pai ou alguém fica, para de mexer aí, senão eu vou cortar seu pinto e tal. Isso com a menina não tem. Aliás, vejam que interessante como a própria formação psicológica da menina é bastante diferente do menino. Eles nessa idade, né, eles começam a perceber que os adultos tratam o menino de uma maneira diferente da menina. É como se o órgão do menino pudesse pegar, mexer, e o da menina não. E ela diz assim, o que tem de errado comigo, né? O que tem de errado com o meu corpo que o meu não chama atenção como o dos meninos. Ninguém brinca, pelo contrário, é uma coisa muito preservada, né? Você não pode mostrar. E o do menino tem uma liberdade maior. Ela já começa a perceber essa diferença aí. Então, seguindo, visualmente comparado ao pênis, o clitóris é inferior. Então a menina começa a ficar desconfiada, porque ela acha que não existe diferença. O menino também não acha e a menina também não acha que existe a diferença anatômica. Eles ainda vão ter que reconhecer essa diferença anatômica. Terceiro tempo, constatação de que a mãe é castrada, né? A menina também, igual o menino, ela constata, porque a Freud fala, isso é Freud que diz no texto, que a menina, pelo menos, fantasia que o órgão dela vai crescer, ele apenas é pequenininho, mas ela vai crescer e vai ficar igual a do menino. Só que aí ela constata na mãe ou em uma mulher que realmente existe ser que não tem, existe ser que é castrado. E aí, voltando ao que eu disse semana passada também, na cabeça da criança, quando não tem, é porque perdeu. Não é porque naturalmente são diferentes, né? Um é de uma forma e do outro. Não é que não tem, é que são diferentes. Um tem de uma forma e outro tem de outra, os órgãos genitais. Mas a criança não vê dessa forma. Ela acha que o normal é ter alguma coisa, o normal é a presença. Se não tem, é uma perda. Né? Essa ausência foi causada por uma perda e não por uma naturalidade. Então, a menina também acaba constatando isso, né? Que a mãe também não tem, logo a mãe é castrada, e aí ela também cria outra fantasia, né? Ela pensa que foi castrada como a mãe. Ela acha que a mãe não tem porque perdeu, e ela acha que ela também perdeu, ela foi castrada. A gente costuma dizer assim que a menina aceita a castração de uma maneira melhor do que os meninos, mas isso é meio complicado. Ela aceita porque não tem jeito, né? Ela já constatou no próprio corpo não a possibilidade da perda, mas a perda. Mas só que Freud e outros teóricos diziam que essa aceitação não é de boa, né? Ela vai criar um certo ressentimento para o resto da vida, uma certa inveja por ter perdido aquilo, ou por não terem dado a ela quando ela era criança. Porque, pessoal, o imaginário infantil é muito interessante, né? Quando você diz assim para uma criança muito pequena que a mulher está grávida porque colocaram uma sementinha na barriga, ela não fica pensando muito em termos lógicos, como é que se coloca uma sementinha na barriga. Mas ela, de alguma maneira, cria uma fantasia, tentando encaixar isso dentro de uma possibilidade, dentro
de uma lógica. Então, ela acha que é possível que os meninos tenham pênis porque o pai deu ou a mãe deu, ou seja, colocaram aquilo naquele lugar. Ela é capaz de criar essa fantasia. Então ela cria um ressentimento, né, dos adultos, da mãe ou do pai, porque eles não foram capazes de dar esse mesmo órgão, esse mesmo objeto para ela. Então, Freud chamou isso de Penisneid, em alemão, né? Ou seja, inveja do pênis. É aí que tem um ressurgimento do ódio pela mãe. Mais uma vez, pessoal, esse ódio, né, essa raiva, essa inveja é no nível inconsciente. A criança ele experimenta isso na realidade, mas isso vai ficando lá na consciência dela e depois vai ser jogado para o inconsciente quando existir essa separação, certo? É claro que. Professor, Oi. com licença, como é que esse ódio pela mãe se manifesta? Ou não se Na, infan... manifesta? na infância ou Sim, na vida adulta? também, nos dois. Como é que isso acontece? Bom, como, como os complexos de castração e complexo de Édipo, eles estão ali acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, no menino ele está acontecendo ao mesmo tempo. Mas na menina espera-se fechar o complexo de castração para começar o de Édipo. Mas assim, não é exatamente um dia acabou, o outro se fechou. Eles já estão quase que se estruturando ao mesmo tempo. Então, essa coisa de ver a mãe como um objeto desejado, um objeto de amor, a menina tem, né? Afinal, ela nasceu daquele ser, ela foi cuidada daquele ser. Mas vem as pulsões sexuais. A pulsão sexual, ela almeja satisfação. Então, ela não vê muita diferença, assim, se é homem, mulher, se é mãe, se é pai. Né? Ela não vê isso. Quem vê isso é a consciência, a moral, que vem aos poucos os pais vão ensinando que isso pode, que isso não pode. Então a gente percebe que há uma tendência muito comum da quase que isso é socialmente estimulado de as meninas terem um apego com o pai. E assim, por que o pai? Porque ele é pai? Porque ele é pai, mas porque ele principalmente ele é do sexo masculino. Então, uma das maneiras de manifestar essa coisa é o apego da menina pelo pai, né? E o apego do menino pela mãe, simplesmente porque eles são de, de sexos opostos. Você pode perguntar assim, bom, isso aí é uma verdade que acontece em todas as sociedades do mundo? Eu acredito que não. Né? Existe muita discussão da psicanálise com a antropologia com relação a isso. Eu acho que há muito tipo de sociedades, né? Sociedades tribais, sociedades indígenas, sociedades de outras partes do mundo, que isso que a gente chama de complexo familiar não se estrutura da mesma maneira. Tem uma coisa que é comum a todos, isso aí já foi comprovado, é a questão da lei. A lei é inserida, e a castração é uma lei, a lei é inserida de alguma forma. Existe algum tipo de complexo. Mas esse formato, né, que alguns chamam de formato burguês, né, essa triangulação burguesa de pai, mãe e filho, ela realmente é fruto também de uma época. Então, na época de Freud, era assim, o dito normal era assim, essa estruturação era dessa forma. E quanto a isso, não teve grandes modificações de Freud para cá, pelo menos não no Ocidente. Ainda a família, o complexo familiar, se estrutura dessa forma: pai, mãe, filho, pai, mãe, filha, e pai, mãe e filhos, né? Então, assim, esse é uma espécie de modelo. Então, é muito comum, isso aí é bem lugar comum, você ouvir falar disso, das meninas que são apegadas ao pai e dos meninos que são apegados à mãe. Agora, claro que existe também os meninos apegados ao pai e as meninas apegadas à mãe. Porque existem outras questões que explicam isso, não só a questão edípica. Existe uma coisa chamada identificação.
Por identificação, as meninas também se apegam à mãe, mas não por uma questão edípica. E por identificação, os meninos também, as meninas tendem a se identificar com a mãe e os meninos tendem a se identificar com o pai, mas pode acontecer ao contrário também. A menina se identificar com o pai, o menino se identificar com a mãe, né? Mas o mais comum é isso. Então, esse ódio se manifesta já na infância, é possível, só que é claro que o adulto não vai perceber dessa forma, ele vai interpretar como mil coisas, como birra da criança, como ela querendo desobedecer, mas nunca vai levar para esse lado. E na fase adulta, né, principalmente na adolescência, aí é que essas coisas explodem mesmo. Os adolescentes sempre têm queixas com o pai. Pode ser o melhor pai do mundo. Aliás, o melhor pai do mundo nunca é o nosso, né? A melhor mãe do mundo nunca é a nossa, raramente, porque o adolescente ele está passando por uma fase de transição, então ele tem muitas queixas. Meu pai não fez isso, minha mãe não fez aquilo. Tenta de alguma maneira rebaixar os pais. Tem muitas queixas que algumas são de causas reais, né? Porque alguns pais falham também de forma drástica, e outros porque é o momento que ele está passando mesmo. O pai pode ser o melhor do mundo, mas ele sempre vai ter o que reclamar. Então, essas questões aparecem aí nesse momento. Então, a psicanálise, inclusive, a análise, né, que uma pessoa faz, é uma das formas das pessoas se reconciliarem com o amor paterno, com o amor materno, com a identificação paterna ou com a identificação materna. É uma possibilidade, porque por mais que você diga tudo que sua mãe fez, o que seu pai fez, você acha que isso vai resolver, você bota para fora, tá certo, mas tem coisas inconscientes aí que sozinho você não resolve, e você só xingando também não resolve. Existe até um pensamento muito comum, muito popular, que as pessoas pagam a psicanalista para falar mal da mãe e do pai. Falar tudo, inclusive mal. Não muito diferente do que ele falaria com outra pessoa que não psicanalista. Mas, pelo menos na análise, isso tende a se resolver. E tende, ao final, você ficar bem com o complexo materno e com o complexo paterno. Certo? Então, em análise, uma análise bem feita, isso é uma coisa que tende a se resolver, né? Pela via da identificação, pela via do amor. Aliás, identificação é amor. Mas essa queixa você pode ouvir em praticamente qualquer idade, exceto se a pessoa já passou por um processo de análise que isso dá uma apaziguada. Olha, eu já ouvi coisa de criança assim, como criança ainda não tem o recalque muito bem estabelecido, coisa de o cabelo ficar em pé. Eu já ouvi uma criança, né, isso foi uma amiga que me contou há muitos anos atrás, que ela tinha, acho que uns 6 anos, por aí, e os pais se separaram. Ela sofreu, mas não sofreu tanto, e do dia para a noite ela passou a ter dois ambientes, a casa da mãe, né, e a casa do pai. E ela era muito apegada ao pai. Aí o pai contou a essa minha amiga, que parece que era irmão dela, uma coisa assim, ou era tio, não lembro, que a filha um dia chegou, né, ele foi buscar, deu banho nela, colocou ela na cama para dormir, aí ela falou assim, ela disse assim, agora sim estamos sozinhos. Enfim, sós. Ainda bem que agora você tem tempo para mim. O que é isso? Não é como se fosse uma namoradinha, como se fosse a outra mulher do cara, mas é a filha, né? E esse é amor, é amor normal. É com o tempo que esse amor, né, de matriz sexual vai se transformar num amor sublimado, o amor de filha, o amor de filho, o amor de pai, o amor de mãe por parte da criança. Né? A parte sexual é sublimada, é jogada lá para o inconsciente, né? A gente não quer nem saber dessas coisas, e fica o amor, né? Esse amor sublimado que a gente chama de amor materno, amor paterno, certo? Mas ela falou isso, né?
Ela falou assim, ainda bem que agora nós estamos sozinhos, ou seja, né, que bom que você tirou mamãe da jogada. E é uma coisa impressionante, o cabelo fica arrepiado. Nossa, mas é isso, certo? E não tem o que fazer com relação à criança, é dar risada, é isso mesmo, minha filha. Vem cá, dar um beijo no papai e tal, mamãe é importante, e pronto, isso vai passar, é uma fase que vai passar nela, certo? Precisa ter nenhum tipo de constrangimento com a criança, o que é isso, menina, deixa de coisa, não precisa, isso vai se resolver, é um complexo que está dentro dela, né? Ali o Édipo está, né, fervilhando e com o tempo se apazigua. Ela vai, provavelmente, né, ela vai procurar esse amor, né, desse homem em outros homens no futuro. Pode ser que seja em outras mulheres também. Mas, nesse caso, provavelmente seria em outros homens, né? A sexualidade meio que está se definindo ali, mas como se trata de menina, é mais complicado. Vocês vão entender por quê agora, certo? Bom, então, ressurgimento do ódio pela mãe, né? Aí vem o tempo final. Fim do complexo de castração. Ah, sim, uma coisa importantíssima. Nesse terceiro tempo aí, a constatação que a mãe é castrada, né? E a menina percebe no corpo dela, ela tem a certeza de que há seres castrados. O menino passa a vida toda com um pavor de ser castrado, né? Ele aceita a castração que existe, o neurótico, mas ele passa sempre com medo. Uma das coisas que o homem mais tem medo é ser castrado, né? Cortarem o pinto dele. Para ele é como cortar o ser dele, ele deixa de ser homem por causa disso. Então, é por isso, pessoal, que como a menina aceita e ela não tem como duvidar que existem seres castrados, é por isso que não existe perversão feminina. Não existe psicopatia feminina, psicopatia pelo menos no sentido psicanalítico. Não existe mulher perversa nesse sentido. Existe mulher neurótica, existe mulher psicótica, né? Existe mulher em todos os tipos de neurose, de psicose, mas não existe mulher perversa, certo? E vocês vão entender também mais um pouco na frente, porque o que sustenta a perversão é justamente essa coisa que Freud chamava de denegação da castração. O neurótico é aquele que, por mais que ele pague caro, mas ele aceita a castração. O perverso é aquele que nunca vai aceitar a castração, nunca. E só quem pode não aceitar a castração é um ser que ainda tem a possibilidade de perder, e não que perdeu e teve que aceitar que nunca teve mesmo, que é a mulher. Por isso que não existe mulher perversa. Não existe mulher pedófila. Não existe mulher serial killer. Não existe mulher travesti. Transsexual existe, porque a transexualidade está na psicose. Mas não existe mulher travesti, por exemplo. Não existe mulher necrófila, né, que tem relação sexual com morto, né, com corpo de gente morto. Não existe mulher podóloga, mulher que é apaixonada por pé. Não tem. Pode procurar. Não, professor, eu conheço o caso de uma serial killer mulher. É outra questão, né? A causa que ela... Agora, assim, mulher mais e... a maldade não tem muito a ver com a perversão, não. Agora, a causa da maldade dela não é uma perversão. Pode ser outras coisas. Aliás, existe muito neurótico mal que não chega a ser perverso. Agora, ele não é perverso. Ele tem uma possibilidade de se consertar ainda, né? Porque ele é neurótico. Então, essa mulher, por pior que ela seja, por mais mal que ela seja, ela tem sempre uma história sentimental por trás, tem sempre uma história, digamos assim, edípica, né, de amor por trás, mas não é uma perversão. Quando você pega a história de um perverso, que o perverso também tem uma história, né, infantil,
de como se estruturou a perversão dele, você vai ver que não tem nada a ver com a castração, nunca tem, certo? Então, é essa a primeira explicação por que não existe uma perversão feminina. Uma mulher não consegue sustentar uma estrutura perversa, certo? Então, voltando ao tempo final, né, fim do complexo de castração, com 3 saídas possíveis, né, para a menina. E surgimento do complexo de Édipo. No menino, acabou o complexo de castração, ao mesmo tempo acabou o complexo de Édipo. Os 2 complexos estão lá interagindo ao mesmo tempo. A menina não. Acabou um, começa o outro. E dizem as más línguas que a mulher, na verdade, nunca resolve esse complexo de Édipo. Por isso que a análise de uma mulher, né, se dizem que a análise pode ser interminável, a de uma mulher é mais interminável ainda, porque realmente existem questões edípicas que sempre ela vai ficar trazendo, ela não se resolve, tem sempre uma interrogação nessa questão edípica, né, na questão do desejo dela. Então, uma das saídas é a ausência da inveja do pênis. Pode ser que a mulher, a menina, não tenha, não leve esse resquício da inveja do pênis. Aí ela desvia-se de maneira generalizada de toda a sexualidade e se recusa a entrar em rivalidade com o menino. Pode acontecer, né, da mulher, ela realmente recalcar essa questão. E como é que ela faz para não ter problema com isso? Ela finge que isso não existe. Não existe sexualidade, não existe sexo. Claro que o pênis existe, é um órgão, a vagina existe, é um órgão, mas a questão sexual em si, das relações entre as pessoas, ela recalca. Ela finge que não existe. Ela não entra em rivalidade com ninguém. Professor, essa mulher é feliz ou não é? Não sei. Não vamos entrar nesse mérito, certo? Agora, pode ser que isso, de alguma maneira, reapareça na vida dela, aí ela precisa de tratamento ou não. Mas essa é uma das possibilidades. Uma vez alguém me perguntou, e disse assim, é isso que, por exemplo, seria a causa de uma mulher frígida, né, a frigidez feminina? Não sei, mas pode ser. Pode ser uma das causas, mas eu acho que não é somente isso, né? A segunda, a vontade de ser dotada do pênis como o do homem. Ela nega a sua castração, né, como se fosse uma denegação, né, mas não chega a ser perversão, e preserva a esperança de um dia ser dotada de um pênis. Fantasia ser homem, escolha homossexual manifesta. É uma das formas da homossexualidade feminina. Existe uma identificação muito forte com o masculino. Então, professor, então é isso que explica os transgêneros femininos? Pode ser uma das possibilidades do transgênero, mas também pode ser psicose. Psicose, geralmente o transgênero feminino, na psicose, ela suporta modificações no corpo, né? Ela faz cirurgia, ela tira o seio, ela toma hormônio para realmente ficar o mais próximo de um homem possível, porque imaginariamente ela é um homem, ela se vê como um homem, não tem jeito, certo? Eu acho que todos nós somos como nos vemos, principalmente como nos vemos, e não somente como os outros nos veem. Então, você tem que estar adequado a você. Então, se você quer que o seu corpo seja assim, você precisa que o seu corpo seja assim, então você tem o direito de fazer isso com você, certo? Eu posso dar exemplos bobos, né? Por exemplo, se eu me imagino com brinco, isso tem a ver com o meu corpo, então eu boto, eu coloco. Se eu acho que não fica adequado, não fica legal, eu tiro. E se eu acho que eu fico melhor de barba, eu deixo, né? Então, isso a gente acha que são coisas bobas. Mas no transgênero, ele percebe isso com relação a tudo. É uma inadequação de como o corpo dele está com relação a como ele se vê, como o corpo dele se vê. Então, pessoal, é um sofrimento muito grande. Por exemplo, uma mulher um homem transgênero, porque eu confundo assim, mulher no sentido que nasceu mulher, né? Sexo feminino.
mas ele se olha no espelho e ele só vê ali no espelho alguém com pelo, sem peito, né, com barba, o mais possível. Então, não vamos cair nessa besteirada, dizer, foi a natureza que fez assim. A natureza não faz nada. Depois, a natureza só nos coloca no mundo, depois é com a gente. A gente tem todo o direito de transformar o nosso corpo do jeito que a gente quiser. Então, inclusive, a natureza nos deu inteligência da gente criar cirurgia plástica para esse tipo de coisa. Nos deu inteligência para criar vestido, roupa, e cada um usar o que quer, né? A natureza também nos deu. Então, natureza por natureza. Então, imagina o sofrimento dessa pessoa que é se olhar no espelho e o espelho não corresponder àquilo, à maneira como ela se vê. Ela se vê como um homem, ela fala como um homem, ela trata as pessoas como um homem. E quando ela se olha ao espelho, ela não encontra o homem, é um sofrimento muito grande, certo? Sofrimento que eu não desejo a ninguém. E, então, principalmente hoje em dia, né, ela tem a possibilidade de ir transformando o corpo dela e ficar mais ou menos adequado. Esse caso aqui não é totalmente isso, porque o transexual, né, esse que modifica o corpo, né, de maneira até bastante radical, tá na psicose. Ela suporta essas transformações do corpo. Mas esse aqui é mais por via da identificação. Ela pode ser uma mulher totalmente aparentemente feminina, com corpo feminino, trejeitos feminino, mas ela ama como homem, ela age como homem, certo? Mas pode ser homossexual ou não, é uma das explicações. E terceiro, né, o mais comum, eu hoje em dia nem diria se é tão mais comum assim, eu não sei, pelo menos era, aparentemente, é a vontade de ter substitutos do pênis. Reconhecimento imediato e definitivo da castração. Ocorre a mudança do parceiro amado da mãe pelo pai, mudança da zona erógena, clitóris cede lugar à vagina, mudança do objeto desejado, o pênis cede lugar a um filho. Então, ela vai ter, é mais ou menos como ela se conformasse, entre aspas, da castração, e ela vai aceitar substitutivos do pênis. Eu não tenho pênis, mas eu tenho isso. Eu não tenho pênis, mas eu sou capaz de gerar um filho, que o homem não é. Eu não tenho pênis, mas então ela vai substituindo, né, esse pênis. Só que tem que lembrar, pessoal, que quando a gente fala pênis, não é exatamente o pênis real, não é o órgão, é o falo. Então, a mulher, ela tem uma questão fálica, né, principalmente a mulher neurótica histérica, essa questão fálica para ela é muito importante. Ela não tem o órgão, mas ela representa o falo diante das pessoas. Né? E como é que a gente percebe isso? Nas questões de poder, nas questões, na relação com as pessoas de poder. Né? Uma quer mandar, a outra quer mandar, uma quer ser mais que a outra, uma quer ser mais bonita que a outra, uma quer ter o corpo melhor que a outra, uma quer ter o vestido melhor que a outra, uma quer ser mais inteligente que a outra, uma quer ter um cargo melhor que a outra. Então, que o homem também tem, certo? Então, ela desconta, digamos assim, não é descontar, mas isso aparece de forma espontânea. Ela substitui, a palavra é essa, por essas questões fálicas, né? Principalmente, tem uma coisa que dessas questões fálicas é a mais forte na mulher, e aí isso é do feminino, né? Não é somente da mulher, é do feminino, que é o corpo. Ela tem o corpo como instrumento fálico. Ela não precisa mais ter falo, já que ela é um falo. Né? Com o corpo dela, ela consegue muito mais coisas do que um homem que tem um pinto, do que um homem que pensa que tem um falo. Certo? Porque tem homens que têm pinto, mas não tem falo. Ele está desprovido de falo. Ele está com, digamos assim, com uma baixa, né? Fálica, com falta de desejo nas coisas da vida, não tem interesse nas coisas da vida. Então, a mulher, ela tem essa capacidade realmente de encarnar o falo, como a gente diz.
E aí, pessoal, cuidado para não confundir, tem uma coisa muito importante, né, falando do feminino, que uma coisa é a mulher fálica e outra coisa é a mulher com falo. A mulher fálica é essa que eu acabei de dizer. É a mulher que se traveste de falo, ela encarna isso, ela se sente poderosa, ela é o poder. A mulher com falo é a mãe do perverso. Na cabeça do perverso, a mãe dele nunca vai ser castrada, nunca, né, ele não aceita a castração. Então, na fantasia dele, existe pelo menos uma mulher que tem pênis, né, que tem falo. É uma mulher com pênis. É a mãe do perverso. E a mulher fálica, né, essa mulher que transborda poder, transborda sentimento de poder, de chamar atenção, principalmente através do corpo e de suas ações, é a mulher fálica, certo? Eu não gosto de falar somente do corpo, porque senão a gente acaba resumindo o falo somente às questões do corpo. Mas na mulher é uma percepção muito especial, muito diferente da que o homem possui. Até a própria mulher percebe isso, né? Vamos falar aqui de uma coisa bem comum que a gente diz assim, a mulher, para ela se sentir bem, ela tem que fazer o cabelo, isso, aquilo, roupa nova, fazer a unha, tal. O homem botou uma roupa esculhambada, ninguém vai falar mal dele, né? Porque isso é uma coisa que importa para a mulher, esse travestimento do corpo, né, essa modificação do corpo, é muito comum da mulher. Claro que nós vamos ver diferenças culturais e diferenças particulares. Tem mulheres que gostam mais, tem mulheres que gostam menos, mesmo com fases. Né? Tem mulher que eu vi na adolescência que se vestia, que não ligava muito para a maneira de se vestir, não tinha essa preocupação, mas quando chegaram na fase adulta, isso virou uma coisa muito importante para ela. Então, elas têm essa possibilidade dessas mutações durante a vida. Mas nunca deixa de ser importante para a mulher. Às vezes, até é uma forma dela negar. Ela não se preocupa. Só isso é uma coisa obrigatória? Claro que não. Mas, às vezes, a mulher nega a sexualidade dela se escondendo. Ela é como se ela quisesse ser feia de propósito. Ela, assim, eu não quero que homem nenhum olhe para mim, eu não quero que ninguém. Pode ser até esse caso aí, esse primeiro caso que a gente falou, né, que é a ausência de inveja de pênis, né, aqui a setinha. Pode ser até isso aqui. Ela faz questão de não se cuidar, de apagar o que tem de feminino nela, porque ela não quer entrar nas questões sexuais. Então, ela não se cuida, né? Ela faz questão de as pessoas verem ela como qualquer coisa, menos como um objeto sexual, né? Menos como um objeto de desejo, né? Então, mas que ela tem possibilidade de ter, e isso tem, né? A questão fálica sempre pode reaparecer. Alguma questão até aí, pessoal? Alguma questão até aí? Não, né? Então vamos entrar naquilo que eu disse semana passada que a gente ia ver, né? E acabou que a gente não viu, mas eu já falei aí de várias formas, né? Que é a estruturação psíquica. A castração ela é uma experiência tão importante que ela vai determinar a nossa estrutura psíquica. E uma vez fechou, tchau. A gente não muda de uma estrutura para outra, nunca, certo? Pelo menos como Freud pensava, não, e como Lacan pensava, não. Então, continuando aí, nenhuma castração é totalmente bem sucedida, ou seja, 100%. Como assim? Né? Uma castração absolutamente bem sucedida resultaria num sujeito perfeitamente normal do ponto de vista psíquico, ou seja, sem sintomas neuróticos. O que seria uma castração bem feita, uma castração perfeita? Né? Seria um sujeito que não tem estrutura nenhuma. E o que determina a estrutura, né, como Freud diz, é sempre um problema.
você vai ter 3 saídas possíveis com relação à castração. Ou você nem entra, ou você entra e volta, né? Meio que não aceita e volta, ou você passa por ela. Nos 3 casos, vai ter consequências. Então, para Freud, uma castração bem feita, né? Você passou por ela, mas não teve problema nenhum, geraria aquilo que a gente sabe que só existe como no imaginário da gente, uma pessoa extremamente normal. O que é uma pessoa extremamente normal? Uma pessoa que não tem problema na vida. Vocês já imaginaram isso? Me diga se vocês conhecem alguém que não tem problema na vida. Não existe, né? Ou seja, seria uma pessoa que não tem nenhum tipo de sintoma. A castração sempre vai deixar um resto, né? E lembrando que falando de castração, estamos falando de neurose. Sempre vai deixar um restinho. Vai escapar alguma coisa que a gente vai ter que tentar amarrar durante a vida. Esse restinho, às vezes, incomoda bastante a gente. Se não existisse esse resto, se não existisse essa possibilidade de sobrar alguma coisa, né? Seríamos a pessoa normal. É uma pessoa que não fica nervosa, é uma pessoa que não tem medo, é uma pessoa que não se angustia, é uma pessoa que morre alguém da família e ela fala, tudo bem, é assim mesmo, a vida é assim, de verdade, porque tem gente que pode dizer, mas sozinha ela sofre. Ela fala isso na frente dos outros, mas sozinha ela sofre. Seria uma pessoa assim, né? Pessoa mais chata do mundo. Não tem sofrimento, não tem empatia, não tem nada. Né? Então, esse tipo de neurótico não existe. A forma e digo mais, a estrutura que mais se aproxima disso é a perversão, certo? A forma como se instaura o complexo de castração, né? Até mesmo a sua ausência, como eu acabei de falar, determina a estrutura psíquica do sujeito. Então, nós somos a nossa estrutura, ela é o que determina como o sujeito, né, em fase muito remota, né, muito pequeno, teve que lidar com a castração. E aí tem 3 saídas possíveis diante da castração, certo? A primeira, a ausência de castração, ou seja, o sujeito, vamos lá, o caso da psicose é a criança nem sequer entrou na castração. Professor, por que ela não entrou? Porque tem que existir uma estruturação familiar, né, uma história familiar, que às vezes remonta até dos avós, do bisavó, que favoreça a existência da castração. E dentre elas, né, uma dessas condições é a lei. Tem que existir a lei paterna. Primeiro, tem que existir desejo da mãe, né, alguma coisa que vem da mãe, e depois tem que ter a entrada, né, a forma de barrar, né, a relação do filho com a mãe por parte do pai. Às vezes não existe um, às vezes não existe outro, e às vezes não existe nenhum dos dois. Então, não existiu castração porque não existiu possibilidade de existir castração. Então, a criança está fora das questões de castração e das questões edípicas. Ela está fora disso. Qual a consequência disso? A psicose, né? A pessoa se torna, né, uma estrutura psicótica. E aí existem vários tipos de psicose, certo, pessoal? Olha, essa questão, se vocês estudarem pela via da psiquiatria, da neurologia ou da psicologia, esses nomes podem ter sentidos diferentes, certo? Então, hoje em dia existe uma moda muito grande da psiquiatria, de tudo, qualquer coisa, nomear como esquizofrenia. Mas o que eles chamam de esquizofrenia nem sempre bate o que é esquizofrenia para a psicanálise, certo? Agora, eu digo uma coisa, a psicanálise estuda isso bem desde o início, ela acompanhou, né, quase que igualmente a psiquiatria com relação ao estudo dessas coisas. Então, eu confio bastante na psicanálise com relação a isso. Então, quais são os tipos de psicose? Esquizofrenia, hebefrenia,
a paranoia, né, que é bastante conhecida, o catatonismo, a melancolia, está aí em interrogação, porque a melancolia, Lacan colocava como uma psicose, mas Freud colocava como uma neurose. Então, você vai encontrar isso em um ou em outro. Depende muito. A melancolia sempre é uma estrutura muito difícil de você. Ele tem sintomas neuróticos, mas também tem muitas questões da psicose, então nem sempre é fácil determinar. Eu vou mais para o Lacan. Então, por isso que eu coloquei a melancolia aí nas psicoses, certo? E existe, como eu estava falando há pouco, o transexualismo, certo? Não é o travestismo, é o transexualismo. É o homem ou a mulher que realmente suporta transformar o corpo dele fisicamente, né? Cortar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa e transformar em outro gênero, certo? É o transexualismo. Inclusive, uma das justificativas que é necessário que o transexual realmente faça a cirurgia de mudança de sexo, é que se ele não fizer, ele vai surtar. Muito provavelmente, certamente, ele já surtou. Vocês podem pegar o histórico dos transexuais, né? E vocês vão ver que durante a vida deles, ele em algum surtou. Pode perguntar à família, pode perguntar a ele ou a ela mesma, que tem histórico de surto aí. Enquanto realmente não fizer essa cirurgia, ele vai ter sempre uma inadequação da imagem com o corpo dele, sempre. Então, assim, é um bem que se faz até autorizar o transexualismo. Inclusive, pessoal, eu não sei o que se passa na cabeça de algumas pessoas de acharem que isso pode ser fingimento da pessoa, né? Que a gente fala assim, tem gente que fala, isso é frescura, isso é fingimento, isso é não sei o quê. Qual é a pessoa que suportaria transformar todo o seu corpo por causa de fingimento, por causa de frescura, né? Ainda que fosse, a gente diz assim, sim, mas é o corpo dela, é o que ela quer fazer, se ela se arrepender também é problema dela, mas no transexual isso nunca vai acontecer de se arrepender, certo? E aí tem os mal avisados também que falam assim, tudo bem, mas não pode ser com dinheiro público, tem que ser com, ele faça com o dinheiro dele, porque eles ficam sempre querendo, né, uma bobagem para querer se meter na vida das pessoas com relação à sexualidade das pessoas. Não, pode fazer, mas tem que ser com dinheiro, não pode ser com dinheiro público. O dinheiro público foi feito para as pessoas ficarem bem. Então, para ela, é uma maneira, inclusive, do próprio governo economizar com internações dela, né? Com, inclusive, episódio de violência que ela pode ter com outras pessoas se ela surtar. Então, é melhor autorizar, certo? Bom, continuando, a psicose é para quem o outro é absoluto, né? A psicose está fora da ordem da lei simbólica, né? Como eu disse, não existe o pai castrador, aquele que transmite a lei simbólica. Isso não acontece na psicose. Na psicose há uma realidade fragmentável, né? Há uma invasão de real. O surto psicótico, quando ele surta, ele existe uma invasão de real. Por quê? Porque ele não tem o simbólico para se defender. É por isso que um neurótico, por pior que ele fique em sua vida, ele nunca vai surtar, ele vai ter síndrome disso, síndrome daquilo, síndrome de pânico, passar mal, mas surtar, ou seja, romper com a realidade, o neurótico nunca vai fazer isso. Certo? Tem até um texto de Freud muito interessante chamado A Perda da Realidade na Neurose e a Perda da Realidade na Psicose. Certo? Ele explica isso aí. Então, a realidade da psicose, ela se dá por via do imaginário, é uma construção imaginária. O neurótico, vamos dizer assim, ele é privilegiado porque ele tem uma construção imaginária, que ela é inicial, né? Todos passam por isso, mas depois ela tem uma construção simbólica. E tanto o imaginário quanto o simbólico protege da invasão do real. Então, ele tem duas formas de se defender, o neurótico.
O psicótico só tem uma, que é o imaginário. Aí, às vezes, o real irrompe e o imaginário dele se desfaz, né, e ele surta. O que acontece na clínica, né, na clínica psicanalítica, com relação ao psicótico? Se atende psicótico em psicanálise? Sim, se atende. Né? Não é só na clínica psiquiátrica, não. A gente reforça o imaginário do psicótico, né? Toda a sustentação. Ele não tem outra forma de sustentar a não ser pela via imaginária, né? Professor, dê um exemplo aí. Vamos dizer que o rapaz, né? O rapaz, ele trabalhe em um lugar que ele trabalhava há muitos anos, ele já se considera parte daquilo, ele é o chefe do setor de não sei o quê, que isso, tudo isso é garantia imaginária, né? Ninguém é chefe de setor de nada. Você está como chefe de setor de alguma coisa. Podem mudar você da função, você pode progredir, você pode regredir, e aí você tem, né, a neurose tem como responder a essas perdas, ser modificado de lugar, ser modificado de emprego. A psicose não tem essa possibilidade de forma nenhuma. Então, quando eu digo que o neurótico não é o chefe do setor de não sei onde, ele está, mas no psicótico ele é mesmo. Ele está se garantindo naquilo. A existência dele se garante naquilo. Eu só estou dando um exemplo, certo, pessoal? Pode ser outras coisas. E aí tiram ele dessa função, pode ser até para uma função melhor e que ganhe mais, mas aí ele se desorganiza todinho. Às vezes, numa psicose, né, quando o sujeito é internado e tudo, é muito difícil, às vezes, encontrar o que foi que fez ele surtar. Você tem que esperar ele sair do surto, né, com medicação, depois que ele está bem medicado, está mais tranquilo, aí você pode começar com tratamento terápico, e aí conversando, quando ele já tem condições de conversar, é que você vai, aí você descobre o que foi que fez ele surtar. E aí qual é a questão? É fazer de tudo para ele se afastar disso. Ele não ter o encontro com essa coisa que faz ele surtar. Agora sim, pode surtar a qualquer momento, pode surtar amanhã. Então, a gente tem que tem que reforçar imaginariamente o psicótico, para ele se manter, né, a realidade dele não se fragmentar. E isso na neurose de forma nenhuma, certo? A neurose você pode, às vezes, quando necessário, fazer uma quebra desse imaginário. Não vai se quebrar, mas você pode fazer um pouco de ataque a esse imaginário. Não pode permitir que o neurótico fique sempre no imaginário. Isso é muito perigoso para o neurótico, certo? Mas para o psicótico é essencial. Bom, aí vem o segundo, que é a entrada e retrocesso da castração. Qual é a segunda possibilidade com relação à castração? É um sujeito que entra na castração, vê a castração, entende como ela funciona e retrocede. Que estrutura é essa? É a estrutura perversa. Ou, como se falava na época de Freud também, as parafilias. Certo? Então, o perverso é aquele que nunca vai aceitar a castração. Freud, a tradução do alemão que se tem é denegação da castração. Né? Lá em cima, na psicose, Freud dizia que era foraclusão da castração, ela está fora. Né? Em alemão é Verwerfen, e o 2 aí em alemão é Verneinen, né? Ou seja, denegar. Você nega que ela existe. Você vê, né, como ela funciona, como você entendesse tudo, mas você nega que ela existe. É uma denegação, né? Como Freud dizia. E aí, quais são os tipos de perversões que existem? Eu só coloquei algumas, certo, pessoal? A lista. Para a maldade, o ser humano é bem criativo. Então, tem o sadismo, né, bastante conhecido, o masoquismo.
o voyeurismo, o exibicionismo, a pedofilia, a zoofilia, o fetichismo. Fetichismo, por exemplo, aquele o podófilo, esqueci agora, que é apegado a pé, né? A pé e sapato. É o tipo de fetichismo. Existe o travestismo, né? Cuidado para não confundir travestismo com transexualismo, vocês só vão encontrar travesti homem, né? Existe a coprofilia, necrofilia, sociopatia e psicopatias em geral, certo? O serial killer está aí na sociopatia ou psicopatia. Eu sei que alguém pode perguntar, professor, qual a diferença de sociopata e psicopata? É nomenclatura, certo? Na na Europa se fala sociopata, é mais usado o termo sociopata, e nos Estados Unidos é usado mais psicopata. Ou é o contrário, agora realmente eu fiquei em dúvida, mas eu acho que é isso, certo? Sociopatia é mais na Europa e psicopatia é mais nos Estados Unidos, certo? O serial killer, ele é um sociopata ou psicopata, certo? Bom, tem muitos tipos, certo, pessoal, de perversões. Então, na perversão, ele não aceita que a mãe é castrada, né? Nunca vai aceitar. O ato de uma perversão, ao final, é sempre provar que ele está certo. Todo fim do ato perverso é como ele quiser ser assim. Tá vendo que a mulher tem pênis? Tá vendo que eu estou certo? O sentido do ato perverso para ele é isso. A mãe com falo, né, como eu falei para vocês há pouco, é diferente da mulher fálica, né, é a mãe com falo, é a mãe com pênis mesmo, ele tem essa visão imaginária da mulher com pênis, e aí o travestismo é a forma mais bem acabada da mulher com pênis. O que é o travesti? É um homem, né, que se traveste de mulher. Tem todos os caracteres de mulher. Ele conserva a única coisa do homem, o pênis, né? E ele está dizendo assim, você está negando que existe mulher que tenha pênis, olha aqui eu encarnado, né? Ali ele tá travestido da mãe dele. Vive a restituir o falo imaginário da mãe, o ato perverso dele é sempre, como eu falei, restituir o falo na mãe, colocar o falo no lugar, né? Vive a restituir o gozo no outro, né? O perverso tem uma capacidade muito grande de entender como é que o outro goza, justamente para interferir nisso. Pessoal, cuidado para não confundir esse gozo que eu estou falando, eu sei que é difícil ainda, com a questão do prazer sexual. Não é aquele gozo, não, que a gente fala da relação sexual, certo? É outra coisa. O gozo, em psicanálise, significa para além do prazer. Eu não estou falando do gozo do prazer da relação sexual, aquele prazerzinho. É gozo, é outra coisa. É uma coisa além do prazer. Professor, uma coisa além do prazer é uma coisa que é melhor ainda que o prazer? Não. É uma coisa mortal, é uma coisa mortífera, certo? É difícil de dar exemplo com isso, mas pode ser que mais na frente vocês entendam melhor. Mas entendam que gozo não é o prazer propriamente, é o além do prazer, é o depois do prazer. Muito pelo contrário, o gozo é desprazer. Uma coisa que está além do prazer é o desprazer, é a dor, é uma coisa mortífera. Continuando, o perverso subverte a lei, versão do pai. Lacan até fala, né, do francês. Ele diz, a perversão em francês é perversion. Ele diz que é a versão do pai, né? O perverso ele não tem muito problema com essas leis pequenas da sociedade. Ele não atravessa sinal, ele não deixa de pagar imposto, até para não chamar a atenção. Agora, a lei maior, né, a lei simbólica que o pai dele deveria ter transmitido, essa lei ele reverte.
Ele subverte, melhor dizendo. Ele é uma versão do pai, da lei paterna, né? O gênero feminino, como eu falei, né, não sustenta a estrutura perversa, logo só existe perverso do sexo masculino. Eu falei, passei um tempão falando disso, certo? E, finalmente, para a gente encerrar por hoje, aí eu vou abrir as perguntas, existe a efetivação da castração, a castração completa, veja que está entre aspas aí, né? Pelo menos o sujeito passou pela castração, mas ela não é perfeita, mas que ele passa, né? Que são as neuroses. E aí, nas neuroses, existem alguns tipos de neuroses, né? A histeria, que Freud percebeu que haviam dois tipos de histeria, a histeria de conversão e histeria de angústia. A histeria de conversão, hoje em dia, é muito rara. É a histeria de um tipo que o sintoma dela era totalmente no corpo. Por exemplo, existiam mulheres histéricas que paralisavam o corpo, ou então deixavam de falar, ou então ficava de cadeira de roda. E ela não tinha nada no corpo, não tinha nenhum problema fisiológico. Era uma histeria de conversão. É tanto que depois elas ficavam boas, né? Hoje em dia é mais... Agora, existia também a histeria de angústia, na época de Freud. Hoje em dia é mais comum a histeria de angústia. Aliás, todos os sintomas ligados à angústia são mais comuns hoje em dia, inclusive a depressão. Então, a histeria, existe a neurose obsessiva, né, que na época de Freud era mais comum observar a histeria em mulher e neurose obsessiva em homem, né? Hoje em dia não se tem nenhuma pesquisa com relação a isso, mas acredito que ainda seja uma questão de maioria, mas existem homens histéricos e existem mulheres também neuróticas obsessivas, certo? Na verdade, essa palavra está incompleta. Freud falava em neurose obsessivo-compulsivo, certo? E existe a neurose narcísica, né? Que era como Freud chamava também a melancolia. Veja que eu coloquei aí, mais uma vez, com interrogação, porque é o que lá em psicose também está com interrogação, que é a melancolia, certo? Freud chamava de neurose narcísica. Ela está com um pezinho na psicose, mas não tem como ser psicose, é neurose, ele não surta. Ele não rompe com a realidade. E aí, por que a castração não é perfeita? Né? Eu falei que a castração perfeita faria um sujeito que não tem nenhum tipo de sintoma, mas também não teria nenhum tipo de formação de inconsciente, porque ele não precisa. Então, seria um sujeito que não tem sonhos, né? Não tem ato falho, não tem xiste e não tem nenhuma forma de sintoma. Não tem esse resto aí que a castração deixa, certo? Então, o comum, né, na neurose, vamos dizer assim, o normal, é sempre ter um restinho. E o que nos faz mal, né, o que nos leva ao consultório, é esse restinho aí. É esse restinho que incomoda, vai incomodando aos poucos, vai incomodando, vai tomando uma proporção maior na nossa vida, porque a gente não vive sozinho no mundo, né? Isso começa a afetar os relacionamentos, seja familiar, seja amoroso, seja de amizade. A gente começa a sentir estranho, começa a ter um mal-estar, quando não sintomas bastante fortes e visíveis, né? E aí a pessoa acaba parando em um consultório de um psicanalista. Sempre tem alguma questão a se resolver. Essa questão a se resolver, esse resto aí, foi deixado pela castração. Certo, pessoal? Então, assim, as formações do inconsciente, como Freud dizia, né, as comuns são essas, são sonhos, todo mundo tem, sintomas neuróticos, todo mundo tem, os atos falhos, toda hora a gente comete ato falho aqui, né, e os xistes são mais ou menos o que a gente chama de piada, pilhéria, que a gente solta sem querer, não é aquela piada pensada, não. Eu vou contar aqui uma piada à pessoa. É uma coisa que soa e você não percebe que falou daquela forma, as pessoas começam a rir de você, e você fica assim, o que eu falei? Não estou entendendo. São xistes, né? E
são essas formações do inconsciente que só existem na neurose, estão fora do controle da pessoa, do sujeito neurótico. A gente não controla os nossos sonhos, a gente não sabe com o que vai sonhar. A gente não controla os nossos sintomas neuróticos, né? Ah, eu estou com a mania agora de falar e ficar batendo a perna no chão. É um sintoma, né? Quando a gente olha, percebe, a perna já está batendo, é meio que foge do nosso controle. Ah, eu vou segurar a perna, então, ela não bater. Beleza. Daqui a pouco você está com outra mania, você está batendo a mão, né? E os sintomas são sempre corporais mesmo, eles aparecem no corpo. Existem os atos falhos, como eu falei, né? Que aí é uma coisa na linguagem, é uma coisa que escapa na linguagem sem querer, sei lá, já dei esse exemplo aqui. O rapaz namora com Maria e foi falar o nome e saiu Josefa. Eita, pô, não, mas eu quis dizer Maria. Ah, mas já disse. Saiu, escapou. Aí vamos interpretar. Por que você chamou Maria de Josefa? Quem é Josefa? O que é que tem a ver? É uma ex-namorada? É uma mulher que você conheceu? Tem uma interpretação, tem uma explicação, mas não mente. O inconsciente não mente, certo? O sonho não mente. E xiste, né? Eu já falei o que é xiste, é uma coisa engraçada, que sai, mas a gente fica sempre muito sem graça, assim. As pessoas riem, a gente não se deu conta, pode até rir depois, mas sai como uma coisa que provoca riso, né? E foge do nosso controle. Ô, Freire, Oi. como esses exemplos, eles são formações de inconsciente, e isso não funciona na psicose, nem na perversão? Eles não têm consciência. Então eles não vão ter sonhos. Eles vão ter sonhos, mas o sonho não tem o sentido revelador da neurose. O sonho mesmo, né, aquilo que a gente vê, ele é um ato neurológico. É, na verdade, uma forma do nosso cérebro descansar, porque o nosso cérebro não para de forma nenhuma. Então, como é que eu faço o que eu faço com essa cabeça aqui enquanto o corpo está dormindo? Eu boto a cabeça para funcionar, é como se a gente pegasse a cabeça e jogasse de um programa, como se fosse a Matrix. Agora, o sonho, na perversão e na psicose, ele não tem esse caráter, digamos assim, metafórico. Ele não tem esse caráter de realização de desejo. Só existe desejo na neurose. Não existe desejo na psicose e não existe desejo na perversão. Só existe desejo na neurose. Sonho é realização de desejo na neurose. Então, como eles não têm essas questões, né, neuróticas na perversão e na psicose, o sonho para ele não significa nada. Né? A gente pode sonhar com uma coisa e esse sonho quer dizer outra. É a metáfora. O sonho para eles não tem isso, de significar outra coisa. Ah, eu sonhei com dinheiro, mas a gente sabe que no meu sonho, dinheiro não significa dinheiro, pode significar outra coisa. Né? Que aí não existe um padrão universal para todo mundo. Sonhar com dinheiro não é igual para todo mundo. Por isso que só dá para interpretar o sonho de cada pessoa naquele momento da vida, por isso que é muito difícil interpretar sonho. É muito mais aconselhável a pessoa, com o tempo, aprender ela mesma a interpretar, do que alguém ficar interpretando para ela. Porque alguém vai colocar as questões dela no sonho da outra, né? Na interpretação da outra. Então, não existe isso na perversão e não existe isso na psicose. Beleza. Mas que à noite vem imagens na cabeça dele, vem. Isso aí é normal. Aí outra coisa que você falou também é quando se conclui o complexo de castração, tanto no menino quanto na menina, ocorre a sublimação do desejo sexual pelos pais, no caso, né? Isso. Aí, isso é só no neurótico? Essa sublimação que ocorre? Sim, porque só existe esse final da castração, né, na neurose. Só existe Édipo na neurose.
Não existe complexo de Édipo na psicose, não existe complexo de Édipo na perversão, certo? A psicose é sempre marcada por uma falta. Falta tudo a psicose, é uma ausência. E na perversão existe uma crueza, né, das coisas. Então, tudo é muito direto, não tem simbologia, não tem metáfora na perversão. Se acontecesse de um perverso ser assim, eu sou apaixonado pela minha mãe, ele é apaixonado de verdade. Ele é como se ele fosse apaixonado por uma pessoa que não fosse a mãe. É tudo muito real. Mas na neurose, não. Uhum. Então, essas coisas só existem na neurose. Certo. Só existe inconsciente na neurose, só existe complexo de castração, né, propriamente dito, na neurose, e só existe complexo de Édipo na neurose. Uhum. E E por tudo isso último, tem vantagens e desvantagens. só uma coisa que eu não entendi muito bem no momento, a, a mulher, por ela não poder ser perversa, é, ela não pode ser, por exemplo, ter o travestismo, no caso, né? Uhum. Na questão da mulher. Eu queria saber a relação da denegação, porque ela não pode denegar, porque ela não pode ser perversa. Vamos lá. O menino, ele tem uma experiência, ele tá começando a ter essa experiência na infância dele, de observar que tem pessoas que são anatomicamente diferentes, e aí tem duas questões. Uma é ele comprovar e outra é ele aceitar, certo? A menina até aí é igual. Ela também quer comprovar que realmente tem seres que não são dotados de pênis. Então, é uma coisa até que na oh, me fugiu agora. Me fugiu o nome agora. Mas um termo que se usa, que é pesquisa infantil. Acho que na pedagogia se usa esse termo. É a pesquisa infantil. A criança, ela é um cientistazinho, ela está curiosa com as coisas do mundo e está curiosa com as coisas do corpo dela, né? Chega uma fase que a criança é um cientista pequenininho, né? Ele fica olhando o funcionamento, ele quer entender. Vamos lembrar que o mundo é muito novo para a criança, tudo é novo, tudo é novidade. E a criança já tem uma lógicazinha em que ele quer saber das causas, por que tem, por que não tem. Então, o menino e a menina são iguais, né? Eles estão nesse momento de pesquisa infantil. E aí eles começam, né, a perceber essa diferença anatômica. Até aí eles são iguais. Eles também têm uma mesma lógica, que é, quando um ser não tem uma coisa, é porque perdeu. Se é capaz, por exemplo, que uma pessoa que não tenha uma perna já tenha nascido sem a perna. É possível. A gente nunca sabe quando a gente vê uma pessoa que não tem uma perna na rua ou um braço, tem até um nome para isso. É de nascença, né? Ou não é de nascença? Foi algum acidente. Na cabeça da criança, não existe possibilidade de ser de nascença. Ela perdeu, certo? Eu estou dando um exemplo de uma perna e de um braço. Quando elas começam a constatar, começa a chamar a atenção, a questão do pênis para a criança começa a chamar a atenção na vida dela, né? Porque é uma diferença fundamental para ela, na lógica dela, nos dois, perdeu. E aí ela volta isso para ela. O menino tem. Então, como ele tem, ele fica com medo de perder. A menina não pode ter o medo de perder, porque ela já constatou que ela não tem. Ela pode até por um tempo criar uma recusa, dizer, não, eu tenho, mas vai crescer, ou então minha mãe vai me dar, meu pai vai me dar, ele vai colocar um pênis nesse lugar. Mas tem uma hora que ela aceita. Não é uma aceitação fácil, mas ela aceita.
ela aceita com uma certa raiva, digamos assim, com um certo ressentimento, né? Do pai, da mãe, dos adultos, do mundo, mas assim, vocês não me deram aquilo que os meninos têm. E aí ela vê que existe uma diferença agora. O que acontece com o menino? Duas coisas possíveis. Ou ele aceita que realmente tem seres que não têm, como a minha mãe, e aí eu vou proteger o meu para eu não perder. Tem seres que têm, tem seres que não têm. Eu tenho, e eu já vi que tem outros que têm, mas tem seres que não têm. Então, há um risco de se perder. Inclusive, isso é uma coisa, é um dos sintomas masculinos que a gente carrega para o resto da vida. É o medo da castração. O homem tem um medo que se pela da castração para o resto da vida. Só que é inconsciente, né? Então, é uma das saídas. Ele conserva, ele aceita que há seres que não têm, mas não é ele. Mas ele pode perder. Isso vai para o inconsciente. E a outra forma é negar. Ele vai dizer, não, 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 não. Não existe seres sem pênis. Pelo menos existe uma, né, mulher que tem. É a minha mãe. O perverso nunca vai aceitar que a mãe dele não tem pênis. E por que logo a mãe dele? Aí a gente retrocede naquilo que eu falei, que a mãe, numa fase para criança, é completa. Ela é toda. Para a mãe do perverso, ela é toda. Ela não é faltosa. Ela não é faltando um pedaço. Ela é toda. Só que você pode dizer assim, bom, mas o perverso não é cego. Ele olha, ele vê que não tem, mas imaginariamente ele coloca lá o falo onde não tem. É isso que está escrito ali. Ele restabelece o falo no outro. Ele coloca aquilo imaginariamente onde não tem. E como é que ele faz isso? Através dos atos perversos dele. Toda vez que ele comete um ato perverso, ele completa um ciclo sempre, e o final desse ciclo é o restabelecimento do falo no outro, que é a mãe. A menina, entende que a menina é impossível dela sustentar isso, já que ela é a própria encarnação de que existem seres que não têm. Sim, sim. Deu para entender. Ela não tem como dizer assim, eu vou restabelecer o falo na minha mãe, e eu não tenho. Como é que eu vou dar conta do outro se eu não estou dando conta nem de mim? Então é assim, entre aspas, ela tem mais chance de ser uma neurótica, na verdade, de completar a castração, talvez. Né? É. Uhum. Entendi. Exatamente. A mulher, digamos que ela tem duas possibilidades: psicose e neurose, porque psicose é por outras questões. Uhum. E o homem tem as três possibilidades: psicótico, perverso e neurótico. Entendi. Beleza. Obrigado. Beleza. Nada. Beleza, pode perguntar. Não é mais relacionado assim ao conteúdo que o senhor passou. Eu estava tentando interpretar uma coisa que, pessoal mesmo, eu queria saber como é que a psicanálise ela interpreta uma pessoa que tem essa tendência de ser desastrada. A tendência a ser desastrada é a coisa mais normal do mundo. Mas quando é em excesso. Lembra que eu falei há pouco, que eu disse que a pessoa que passou, o normal seria uma pessoa em que a castração foi 100%, né, 100% bem sucedida, ou seja, ela não falha. E essa coisa de a gente chamar de desastrado, né? Todo mundo é em algum nível. Tem gente que parece ser organizado na frente dos outros, mas em casa isso é bastante normal. Isso significa que você, né? Você falou que é você. Isso significa que você é uma pessoa que falha. É uma pessoa, desse ponto de vista, normal. É uma pessoa que comete falhas, que está, às vezes, com a atenção um pouco dividida. Agora, eu vou dizer uma coisa, Liz. Hoje em dia, a gente é bastante bombardeado por um mundo que não faz com que a gente tenha o mínimo de concentração possível. Então, a gente acaba sendo mais desatencioso do que antes, do que
Normalmente se é. Agora, sim, é muito comum, né, essa coisa da gente chamar de ser desastrado. Agora, cuidado com essa palavra. Desastrada vem de desastre. Você nunca cometeu nenhum desastre, né? Você pode ser um pouco desatenta, né? Mas quando você quer, você é concentrada e você conclui uma coisa, você termina uma coisa. Mas isso de ser um pouco ter multifocos é uma coisa muito comum hoje em dia, né? A gente não conseguir se concentrar mais em uma coisa. Tem um lado bom e tem um lado ruim disso, certo? Mas a psicanálise não tem uma explicação propriamente sobre a pessoa ser um pouco ou muito desatenta, certo? Eu acho que é uma coisa até mais própria da pessoa. Tem gente que é bastante, tem gente que é mais focada, e as duas podem ser felizes e as duas podem ser tristes, certo? Raíssa colocou, quero saber, até tropeçar tem a ver com castração? Não, não, é uma coisa da física mesmo. Quanto mais coisas tiver para você tropeçar na sua frente, a probabilidade vai ser maior, certo? Tem coisa mais normal neurótica do que tropeçar, né? O tropeço, ou seja, o erro é comum na neurose, é a coisa mais comum do mundo. Elisa escreveu, fui castrada. Sim, na infância, né? Nesse processo, né? Esse processo mental inconsciente, a maioria foi castrada, a maioria é neurótico, certo? Beleza, pessoal? Mais perguntas para a gente encerrar? Não, né? Então, beleza, pessoal. Vamos ficar por aqui. Lembrando